Noites Brancas, segunda noite, parte 2. Naturalmente eu esperava que Nastatchenka, que me olhava com uns olhos imensos de mulher compreensiva, se pusesse a rir de um modo infantil, irreprimível, e lamentava já ter ido tão longe nas minhas confidências e ter lhe contado coisas que já há tanto tempo trazia no meu íntimo, e que por isso podia expor-lhes como se as fosse lendo em algum livro aberto. Durante anos inteiros, tinha-me preparado para julgar a mim próprio como um réu e para ditar a minha própria sentença. E agora, realmente, não conseguira conter-me e tinha pronunciado a sentença. Se bem que, para falar francamente, sem cair na ilusão de que pudesse ser compreendido. Mas, com grande assombro da minha parte, ela ficou calada por um momento, e depois apertou suavemente a minha mão e perguntou-me, num tom de estranha e terna simpatia: Mas, na verdade, tem passado assim toda a sua vida? Toda a minha vida, Nastatchenka, respondi, desde que vivo neste mundo e creio que há de ser assim até o fim. Não, isso não. Não é possível que seja assim, protestou ela com inquietação visível. E também não é assim. Então, também podia ser possível que eu viesse a passar toda a minha vida ao lado da minha avó. Escute, sabe que não é nada agradável levar sempre essa vida? Bem, Nastatchenka, sei, eu sei, exclamei sem poder ocultar os meus sentimentos. E agora sei, mais do que antes, que perdi inutilmente os melhores anos da minha vida. Sim, bem o sei, e este conhecimento dói-me agora mais do que nunca, uma vez que Deus me enviou você, meu anjo bom, para dizer-mo e demonstrar-mo. Agora que estou sentado a seu lado e que falo com você, infunde-me um extraordinário desalento pensar no que há de vir, pois na vida que tenho ainda à minha frente, apenas vejo solidão, e de novo essa vida ociosa, inútil e aborrecida. E que hei de eu sonhar então que seja mais belo do que a vida, depois de ter realmente gozado aqui, ao seu lado, instantes tão felizes? Oh, bendita seja minha amiga encantadora, por não ter me afastado logo às primeiras palavras. É graças a isso que eu posso dizer que, pelo menos, ainda tive 2 noites felizes na minha vida. Ah, não, não! Exclamou Nastatchenka, com os olhos brilhantes de lágrimas. Não, isso não pode ser. Não nos podemos separar assim. O que são 2 noites? Ah, Nastatchenka, Nastatchenka, sabe que consegui reconciliar-me comigo mesmo para muito tempo? Sabe que daqui para adiante já não hei de ter pensamentos tão negros como em muitos momentos anteriores? Sabe que talvez eu já não torne a preocupar-me por ter incorrido num pecado e num delito, se é que é uma vida dessas é um pecado, é um delito? E não julgue que exagero de qualquer maneira, Nastatchenka. Não pense isso, por amor de Deus. Há momentos em que sinto tal tristeza, tal espanto. Nesses momentos chega a parecer-me, e até começo a acreditar-no, que já não poderei iniciar nenhuma vida nova, pois já por mais de uma vez tive a impressão de que perdia todo o sentimento e toda a sensibilidade para tudo quanto é realidade e vida verdadeira, porque eu me amaldiçoei a mim mesmo. Porque as minhas noites fantásticas se seguem momentos de prostração que são terríveis. E para além de tudo isso, acabamos por sentir que as massas humanas que agitam à nossa volta em ruidoso tropel, ouvimos e vemos como vivem as criaturas. O que se chama viver, viver de verdade e acordado,
e chegamos a verificar que a nossa vida não obedece à nossa vontade, que a nossa vida não se deixa moldar como um sonho, que eternamente se renova e fica eternamente jovem, e nela nenhuma hora é igual à que se segue. Enquanto a horrível fantasia, essa nossa força de imaginação, acaba por ficar descontrolada e suscetível, e monótona até a vulgaridade, escrava da sombra, do puro pensamento, escrava das primeiras nuvenzinhas de que de repente cobrem o sol e oprimem numa dor amarga o nosso coração que tanto ama esse mesmo sol. E até a primeira dor, que fantasia! Sentimos que, por fim, essa mesma fantasia que parece inesgotável há de esgotar-se na sua eterna tensão, pois nos vamos tornando mais viris e amadurecidos e superamos os nossos antigos ideais, que se desvanecem e se reduzem a palavras e a pó. E, se depois não houver outra vida, temos de nos pôr a reunir os restos desse entulho para com eles voltarmos a refazê-la. E, contudo, a nossa alma reclama e anseia por alguma coisa completamente diferente. E em vão o sonhador remexe nos seus antigos sonhos, como se ainda procurasse no rescaldo uma centelha, uma só, por pequena que fosse, sobre a qual pudesse soprar, e com a nova chama assim ateada aquecer depois o coração enregelado, e voltar a despertar nele o que dantes lhe era tão querido, o que comovia a nossa alma e nos arrebatava o sangue, aquilo que fazia subir as lágrimas aos nossos olhos e que era uma ilusão tão bela. Nastatchenka, sabe até onde é que eu cheguei? Sabe que até me vejo na obrigação de celebrar o jubileu das minhas sensações, o aniversário daquilo que um dia foi maravilhoso e que, no entanto, nunca existiu, pois esses aniversários comemoram todos os mesmos sonhos vãos e loucos? Sabe que, apesar disso, tenho de fazer, porque a esses sonhos loucos nem sequer se seguem já outros que os substituam e afugentem, pois os sonhos precisam também ser substituídos. Sozinhos, de per si, nunca terminam e sobrevivem a si mesmos, sabe? Agora procuro, de preferência, os locais em que um dia fui feliz, feliz à minha maneira, e tento, pela imaginação, imprimir ao presente a forma do passado que não volta, ou então evocar esse próprio passado. E então, como uma sombra, ponho-me muitas vezes a dar voltas sem sentido pelas ruelas de Petersburgo. Lembro-me neste momento, por exemplo, de que faz um ano ia eu por este passeio, a esta mesma hora, tão só e triste como hoje. E recordo que os meus pensamentos de então eram tão tristes como os de agora. E se bem que o passado não seja melhor, parece-me sempre que o foi. Como se tivéssemos então vivido mais placidamente e não tivéssemos sentido na alma essa vaga melancolia que agora nos persegue, que não sentíamos esses remorsos de consciência que nos atormentam de um modo tão doloroso e persistente, e não nos deixam um momento de repouso, nem de dia nem de noite. E uma pessoa abana a cabeça e murmura: como os anos passam depressa. E pergunta ainda: que fizeste durante esse tempo? Chegaste realmente a viver ou não? Olha, dizemos nós para nós mesmos: repara que frio faz neste mundo. Basta que passem mais alguns anos para que chegue a espantosa solidão, a trêmula velhice que traz consigo a tristeza e a dor. O teu mundo fantástico há de perder então as suas cores, murcharão e morrerão os teus sonhos.
E como as folhas amarelas que tombam das árvores, também eles cairão de ti. Ó Nastatchenka, que tristeza, então, vermos-nos sozinhos, completamente sozinhos, e então termos de nos lamentarmos. Nem isso, ao menos, pois tudo aquilo que perdemos nada era, nada mais do que um zero, um simples zero, apenas uma ilusão. Mas, por amor de Deus, acabe, não me aflija mais, exclamou Nastatchenka, enxugando uma lagrimazinha que lhe corria pelo rosto. Agora tudo isso passou. Agora nunca mais estaremos sós, pois, aconteça o que acontecer, havemos de ser sempre amigos. Escute, eu sou uma pessoa inculta, não estudei muito, embora minha avó me tenha arranjado professores. Mas acredite, eu o compreendo muito, muito bem, pois tudo isso que me contou também eu o sentia quando estava sentada perto de minha avó. É claro que nunca poderia contá-lo assim tão bem, pois não tenho estudos, acrescentou baixinho, pois o meu patético azaroado tinha-lhe infundido um certo respeito. Mas estou muito contente por ter merecido essas confidências. Agora já o conheço-o a fundo, e sabe o que lhe digo? Que lhe vou contar também a minha história, desde o princípio até o fim, e depois há de dar-me um conselho. Você é um homem inteligente, já sei, mas há de prometer-me que, depois de me ter escutado, dará uma opinião sincera. Ah, Nastatchenka, respondi-lhe, eu nunca dei conselhos a ninguém, e também não possuo essa inteligência a que se referiu, mas agora vejo bem que, se tivéssemos vivido sempre assim, havia realmente de chegar a tê-la e que poderíamos dar um ao outro grandes conselhos de prudência. Pois bem, encantadora Nastatchenka, de que conselho precisa? Dimo, sem rodeios. Eu estou agora tão contente, tão alegre. Sinto-me tão feliz que provavelmente não seria preciso puxar-me pela língua, como costuma-se dizer. Não, não, exclamou Nastatchenka com precipitação. Eu preciso de um conselho prudente, um conselho saído do coração, um conselho sinceramente amigo e que me seja dado, repare, como se tivesse gostado de mim durante toda a vida. Bem, Nastatchenka, combinado, exclamei. Mas acredite que se eu gostasse de você já há 20 anos, não gostaria mais fervorosamente do que neste momento. Dê-me sua mão, disse Nastatchenka. Aqui a tem. Bem, então muita atenção, que lhe vou contar a minha história. História de Nastatchenka. Metade da minha história você já conhece, quero dizer. Já sabe que eu tenho uma avó. Se a outra metade não é mais comprida do que a primeira, objetei primeiro. Fique em silêncio e escute-me. Antes de mais nada, uma condição. Não há de interromper-me, pois, do contrário, acabaria por atrapalhar-me. Portanto, atenção. Eu tenho uma avó. Vivo com ela desde criança, pois fiquei órfã de pai e mãe quando ainda era pequena. Julgo que a minha avó foi rica noutros tempos, porque está sempre a falar dos belos dias que se foram. Foi ela quem me ensinou o francês, embora depois me tivesse arranjado um professor. Aos 15 anos, agora tenho 17, deixei de estudar. Foi por essa época que fiz aquela diabrura. Não poderia dizer-lhe concretamente que diabrura foi. Basta que lhe diga que não foi nenhuma coisa do outro mundo. Mas ainda assim o resultado foi que minha avó me chamou uma certa manhã e disse-me, como não podia vigiar-me por causa da sua cegueira, tinha decidido, e assim o fez, pegar um alfinete e prender as minhas saias às suas, participando-me que havíamos de passar assim a vida as duas, se não me emendasse.
A princípio, não encontrei qualquer possibilidade de libertar-me. A única coisa que fiz foi trabalhar, ler e estudar. Isso tudo sempre agarrada às fraldas da vovó. Uma vez recorri a uma artimanha e disse à Fiocla que se sentasse no meu lugar. A tal Fiocla é a nossa criada e é surda, coitada. Foi assim que ela tomou o meu lugar quando a avózinha estava já adormecida na sua poltrona. Eu aproveitei e saí correndo, em busca de uma amiga que tinha na vizinhança. Mas a coisa não saiu bem. A vovó acordou antes que eu tivesse regressado e perguntou não sei o quê, julgando que eu estava a seu lado, como sempre, pois, como disse, ela é cega. Mas Fiocla, que a viu falar, não pôde perceber o que ela dizia por causa da surdez. E foi assim que a infeliz, depois de ter meditado muito sobre o que havia de fazer, tirou o alfinete e, correndo, veio buscar-me. Nastatchenka desatou a rir e, naturalmente, imitei-a. Mas depois tornou logo a ficar séria. Olhe, não se ria da minha avó. Eu, se me rio, é por causa do cômico da situação. Não havemos de fazer-lhe? A vovó, coitada, é assim. Mas fique sabendo que, apesar de tudo, gosto dela. Pois bem, quando voltei para casa, esperava-me um bom carão. Tive de ir sentar-me imediatamente junto dela. As minhas roupas foram outra vez presas às suas. E depois, meu Deus, não podia mexer-me. Ah, esqueci-me de dizer que nós, ou melhor, que a minha avó é proprietária de uma casinha de madeira apenas com 3 janelas na fachada. Muito engraçada e tão velha como a sua dona. Mas tem um quarto no andar de cima, e a vovó arranjou um inquilino para lá. Então também tinha um hóspede? Perguntei eu, por acaso. Tínhamos, respondeu Nastatchenka, e por sinal que sabia ficar calado, muito melhor do que você. Além disso, ele mal sabia mexer a língua. Era um velhinho miúdo, surdo, encarquilhado, tonto, cego e paralítico, de maneira que não podia continuar por muito tempo neste mundo, e por isso resolveu morrer. Depois, o quarto ficou livre, e tivemos de procurar um novo inquilino, pois prenda do quarto e a pensão da vovó são os nossos únicos recursos. Um novo inquilino era um rapazinho, que não era de Petersburgo. Como nem sequer tentou discutir o preço do quarto, a vovó alugou-lhe. Mas mal ele se tinha retirado, perguntou-me: Nastatchenka, o inquilino é velho ou novo? Eu não quis mentir-lhe e disse-lhe: muito novo não é, avózinha, mas também não é um velho. E que aspecto tem? É uma pessoa distinta? Perguntou-me ela ainda. Eu, mais uma vez, não quis mentir-lhe. Sim, avózinha, disse-lhe, tem um aspecto muito distinto. Mas minha avó suspirou. Ah, minha filha, isso é uma prova a que Deus nos vai sujeitar. Digo-te isso, minha filha, para que não olhes para ele muitas vezes. Os tempos estão de uma tal maneira... Um inquilino pobre e, entretanto, com um aspecto distinto. Dantes era tudo muito diferente. A vovó estava sempre intrometendo os tempos passados à conversa. Nesse tempo, ela era mais nova, o sol brilhava mais e aquecia melhor, e a nata não azedava tão depressa. Tudo era melhor no seu tempo. Eu, enquanto ela dizia essas coisas, permanecia sentada e calada, mas dizia cá comigo mesmo. Que intenção teria tido a avózinha quando me perguntou se um inquilino é novo e distinto? Mas isso foi um pensamento fugaz, e depois pus-me outra vez a contar as malhas e continuei a fazer meia, como se nada tivesse acontecido. Mas uma manhã, eis que de repente entra o nosso inquilino na sala onde nós estávamos, para nos perguntar pelo tapete que lhe tínhamos prometido para o seu quarto. As palavras começaram a enrolar-se.
A avózinha falava pelos cotovelos e depois vai e diz-me: Nastatchenka, vai ao meu quarto e traz o ábaco. Eu me pus imediatamente de pé. O sangue subiu-me ao rosto. Não sei por quê. Ao mesmo tempo, esqueci-me completamente de que estava presa às suas roupas. E, em vez de tirar o alfinete às escondidas, para que o inquilino não visse, dei um puxão tão forte que acabei indo rolar atrás da cadeira da minha avó. Mas, ao ver que o inquilino tinha percebido tudo, pus-me ainda mais corada e fiquei ali especada. De súbito rompi a chorar. De tal maneira me envergonhava de ter rolado pelo chão. Mas a vovó me disse: Que estás fazendo aí? Por que não vais buscar aquilo que te disse? Anda, vai. Mas eu redobrava meu choro. Então o inquilino compreendeu que eu estava envergonhada por ele ter assistido à cena. Despediu-se rapidamente e foi-se embora. A partir dessa tarde, mal sentia qualquer ruído lá fora. O meu coração dava logo um pulo. Será que o inquilino que nos vem visitar? Pensava eu e em seguida ia e desprendia o alfinete devagarinho, para que a vovó não desse por isso. Mas afinal nunca era ele. Ele não vinha. E assim passaram 2 semanas. Até que um dia nos mandou dizer, por fiocla, que tinha muitos e bons livros, e se a vovó queria que eu lhes lesse alguns para distraí-la. A vovó, agradecida, aceitou o oferecimento, limitando-se a perguntar-lhe se na verdade eram livros decentes. Pois se são imorais, disse, não poderá lê-los de maneira nenhuma, Nastatchenka, porque tiravas deles um mau proveito. Então, o que é que eu devo ler, avózinha? Perguntei-lhe. O que dizem os livros maus? Coisas más, minha filha. É neles que se descreve a maneira como os jovens libertinos seduzem as meninas honestas. Como, com a promessa de casamento, as tiram de casa de seus pais e depois as abandonam. E como as desventuradas acabam sempre mal. Eu, disse a minha avó, li muitos desses livros, e todos eles, acrescentou, descrevem tudo tão ao natural que uma pessoa até passa a noite sem se dar por isso. E por isso, Nastatchenka, concluiu, cuidado com os livros desse gênero. Que livro nos mandou ele? Romances de Walter Scott, avózinha, disse eu. Ah, romances de Walter Scott. Mas tem muito cuidado. Pode esconder-se neles algo de suspeito. Quem sabe se ele não pôs entre essas páginas alguma cartinha de amor? Não, avózinha, aqui não há nenhuma. Vê bem por todos os lados, até na capa. Às vezes escondem aí as cartas. Não, avózinha, disse-lhe eu. Também não há nada na capa. Bem, mas não te esqueças que toda cautela é pouca, respondeu-me ela. E assim começamos a ler Walter Scott. E em coisa de um mês tínhamos já dado conta de quase metade dos livros. A seguir ele enviou-nos outros, entre os quais vinham algumas obras de Pushkin, de maneira que eu já não podia estar sem ler e por causa dos livros esqueci-me completamente que podia casar-me com um príncipe chinês. Estavam as coisas neste pé quando, por acaso, me encontrei um dia com o nosso inquilino na escada. A avózinha tinha me mandado buscar qualquer coisa. Ele passou e eu me fiz muito corada. E ele também enrubesceu. Depois sorriu e cumprimentou-me perguntando pela saúde da avó. A seguir perguntou-me se já tinha lido os livros. E eu lhe respondi, já. É mesmo? E de qual é que você mais gostou? Respondi-lhe. Aqueles que mais gostei foram Ivan Noé e as obras de Pushkin. E com isso, por aquela vez, damos por terminada a nossa conversa. Ao fim de uma semana, tornei a encontrá-lo outra vez na escada. Mas nesse dia a avó não me tinha mandado buscar nada. Era eu quem precisava de alguma coisa.
Deviam ser 2 da tarde e eu sabia que era essa hora a que nosso inquilino costumava vir à casa. Boa tarde, disse-me ele. Boa tarde, respondi-lhe eu. Não se aborrece de estar assim todo o dia sentada perto da sua avó? Perguntou-me. Ao ouvir aquela pergunta, não sei porquê, o que é certo é que tornei a fazer-me corada. Envergonhei-me e fiquei um tanto ofendida com as suas palavras. Talvez porque já não fosse ele o primeiro que me fazia aquela pergunta. Estive quase tentada a retirar-me sem responder, mas faltaram-me as forças. Você é uma boa menina, disse ele. Desculpe-me se lhe fale dessa maneira, mas garanto-lhe que gostaria de lhe proporcionar uns momentos mais agradáveis do que aqueles que lhe proporciona a sua avó. Não tem amigos com quem se dê? Respondi-lhe que não tinha nenhuma, pois Madachenka, minha única amiga, tinha ido para Pskov. Gostaria de vir um dia comigo ao teatro? Perguntou-me ele. Ao teatro? Perguntei eu por minha vez. E minha avó? Espere, disse ele. Não tem necessidade de lhe o dizer. Pode vir sem ela saber. Não, disse-lhe eu. Não quero enganar a vovó. Adeus. Passe muito bem. Ele se limitou a cumprimentar-me, sem me dizer uma palavra. Nessa tarde, logo que acabou de comer, veio visitar-nos. Sentou-se, pôs-se a falar com a vovó e perguntou-lhe se nunca saía de casa, se não tinha amizades, e de repente disse: Comprei um camarote para a ópera, para essa noite. Cantam O Barbeiro de Sevilha. Mas os amigos com quem eu tinha combinado essa noite já não podem ir. Surgiu-lhes inesperadamente um contratempo. Por isso tenho de ir sozinho. O Barbeiro de Sevilha? Exclamou a vovó. É o mesmo barbeiro que cantavam noutros tempos? Sim, minha senhora, respondeu ele, o mesmo. E ao dizer isto olhou para mim. Mas eu já tinha percebido tudo, corei, e o coração palpitava-me de ansiedade. Então conheço-o, exclamou a avó. Como é que não havia de conhecê-lo, se cantei a parte de Rosina sobre os palcos quando era nova? Então não gostava de tornar a ouvi-lo essa noite na ópera? Perguntou ele. Assim já não se perdia o bilhete. Bem, por mim vou, perguntou a minha avó. Porque não havíamos de ir? E também Nastatchenka nunca foi a um teatro. Que alegria, meu Deus! Vestimos-nos e marchamos para a ópera. A vovó está cega e já é muito velhota, mas pelo menos queria ouvir a música e, além disso, aceitou o convite principalmente por minha causa, para que eu me divertisse, pois, a não ser por aquele processo, nunca teríamos ido à ópera. Qual a impressão que me teria feito O Barbeiro de Sevilha? Nem é preciso que lhe o diga, pois já deve calcular. Ele esteve sempre a olhar para mim naquela noite com um ar muito afetuoso, e eu compreendi então que aquilo que ele me tinha dito na escada tinha sido apenas para me experimentar, para ver se eu era capaz de ir com ele sozinha ao teatro. E então fiquei muito satisfeita por lhe ter respondido daquela maneira. Quando me deitei, nessa noite, estava tão orgulhosa e tão alegre, e o meu coração pulsava com tanta força que tive até um pouco de febre, e estive sempre a sonhar com o tal barbeiro. Eu pensava, naturalmente, que dali em diante o nosso inquilino iria tornar mais frequentes suas visitas. Mas enganei-me. Quase nunca mais nos visitou. Apenas o fazia uma vez por mês e somente para nos convidar a ir com ele ao teatro. Ainda fomos mais 2 vezes com ele, mas, a mim, aquilo não me agradava. Eu percebia que apenas lhe inspirava compaixão, e nada mais, por causa de estar assim constantemente presa às roupas da minha avó. E quanto mais aquilo se prolongava, mais me aborrecia. Não podia estar sentada, nem ler, nem trabalhar, por mais que me esforçasse. Às vezes ria-me, fazia qualquer coisa que eu sabia perfeitamente
que ia desgostar a vovó, mas depois ficava quase a chorar, quando não chorava mesmo a valer. Finalmente acabei por cair quase doente. A temporada da ópera estava a acabar, e o nosso inquilino deixou por completo de nos visitar. Mas quando nos encontrávamos, na escada, evidentemente, cumprimentava-me muito sério e silencioso, e passava junto de mim como se não quisesse falar, e quando ele já estava lá em cima há muito tempo, ainda eu estava na escada, corada como uma cereja, pois o sangue subia-me às faces assim que punha os olhos nele. A minha história está prestes a acabar. Fez precisamente 1 ano em maio que o nosso inquilino voltou a visitar-nos, depois de uma larga ausência, e disse à minha avó que tinha arrumado já os assuntos que precisava de tratar aqui, e que por isso se viu obrigado a ir viver durante 1 ano em Moscou. Quando o ouvi dizer aquilo, empalideci e deixei-me cair sobre uma cadeira. Julguei que ia morrer. Que hei de fazer? Perguntava e tornava a perguntar a mim mesma. Torturava a cabeça, afligia-me, até que por fim tomei uma resolução. Amanhã ele vai-se embora, disse, e decidi-me naquela mesma noite, enquanto minha avó dormia, a preparar também as minhas coisas. Dito e feito, fiz um embrulho com meus vestidos e a roupa branca de que precisava, e, com um embrulho na mão, mais morta do que viva, subi as escadas até o andar de nosso inquilino. Creio que devia ter levado quase 1 hora a subir aquela escada. Quando abriu a porta do quarto, deu um pulo e olhou para mim, como se eu fosse um fantasma. Mas isso foi coisa de um momento. Depois foi logo buscar um copo d'água. Trouxe-me e deu-me de beber, pois eu mal podia ter-me de pé. O coração batia-me tão forte que até me doía a cabeça, e parecia que já nem compreendia nada. Mas, quando voltei a mim, a única coisa que fiz foi pôr o embrulho em cima da cama dele, sentar-me ao lado, tapar a cara com as mãos e romper numa torrente de lágrimas. Creio que ele percebeu tudo imediatamente, pois sentou-se junto de mim, ficou muito pálido e deteve-se a olhar-me com tanta tristeza que se me partiu o coração. Escute, começou. Escute, Nastatchenka. Eu não posso. Eu sou pobre. De momento não posso contar com coisa nenhuma, nem sequer com uma colocação. De que iríamos nós viver se nos casássemos? Falamos durante muito tempo. Por fim, eu perdi completamente o domínio sobre mim própria e disse que não podia continuar a viver com a vovó, que queria ir-me embora e que não estava disposta a consentir que me prendessem pelas saias, que se ele quisesse, estava disposta a acompanhá-lo a Moscou, pois já não podia viver sem ele. Vergonha, amor e orgulho, tudo isso eu senti ao mesmo tempo, e como que atacada de convulsões, deixei-me cair sobre a cama. Tinha tanto medo de um desarri. Ele ficou um momento calado, depois levantou-se, aproximou-se de mim e puxou-me por uma mão. Ouve, minha querida, minha boa Nastatchenka, disse-me, e a voz dele era trêmula de choro. Ouve-me, juro-te que, se algum dia eu encontrar em uma situação que possa casar-me, serás tu a minha eleita, aquela que espero que há de me fazer feliz. Juro-te que não podia ser outra senão tu. Mas houve ainda uma coisa. Eu, agora, tenho de partir para Moscou, onde devo ficar 1 ano. Espero arranjar uma colocação durante esse tempo. Se quando eu voltar, tu ainda gostares de mim, juro-te que havemos de ser felizes os dois. Mas agora é impossível. Estou na maior pobreza e não tenho o direito de prometer-te nada. Mas, se daqui 1 ano também ainda não estiver na situação de o fazer, esperaremos um pouco mais até que, por fim, havemos de conseguir o que desejamos.
Claro que se até lá não tiveres dado a outro a tua preferência, pois eu não te obrigo com nenhuma palavra, não posso nem devo fazê-lo. Assim me falou ele, e no dia seguinte partiu. Mas antes de se ir embora, ainda nos tornamos a falar e combinamos não dizer nada à minha avó. Foi ele quem quis assim. É aqui que acaba a minha história. Desde essa data até agora, já passou precisamente 1 ano. Ele voltou, há 3 dias. E que? Perguntei-lhe eu inquieto. Até agora não veio visitar-nos, terminou Nastatchenka, esforçando-se por se dominar. Nenhuma palavra, nenhuma carta. Deteve-se, permaneceu um momento silenciosa, baixou a cabeça cobrindo o rosto com as mãos e rompeu num pranto tão desconsolado que me partiu o coração. Nunca tinha esperado esse desfecho. Nastatchenka! Exclamei, pondo na voz a maior bondade e a mais profunda simpatia. Nastatchenka, pelo amor de Deus, não chore assim. Quem lhe deu essas notícias? Pode ser que ele nem sequer esteja aqui. Está aqui, está, afirmou ela com insistência. Naquela noite, antes da sua partida, combinamos uma coisa. Quando tivemos aquela explicação que acabei de lhe contar, viemos aqui a este lugar e andamos passeando por aqui. Eram 10 horas e estivemos sentados neste mesmo banco. Eu já não chorava, pois sentia um prazer tão grande em escutá-lo. Ele me afirmava que havia de vir visitar-nos quando voltasse, e que, se eu não me opusesse, então diríamos tudo à minha avó. Mas agora já voltou, sei muito bem, e, no entanto, não veio ver-nos, não veio. E começou outra vez a chorar. Valha-me Deus! Não sei o que hei de fazer por você, exclamei, e, na minha inquietação, levantei-me do banco. Diga-me, Nastatchenka, não seria possível ir eu procurá-lo e falar-lhe? Você ir procurá-lo? Perguntou ela, erguendo os olhos de repente. Bem, não era bem isso que eu queria dizer, evidentemente. Mas escute, por que não lhe escreve uma carta? Não, isso não pode ser, não me fica bem. Respondeu ela rapidamente, baixando a cabecinha, sem olhar para mim. Mas por que não, afinal? Por que é que não pode ser? Continuei, pois meu plano começava a agradar-me. A questão está na carta que lhe iria escrever. Há cartas e cartas. Aí, Nastatchenka, tenha pena de mim, apesar de tudo. Eu não quero aconselhá-la mal. Acredite que não tem nada de especial que faça isso. Também foi a Nastatchenka, afinal, quem deu o primeiro passo. Por que não quer agora? Não, não, isso não dá certo. Seria quase colocar-me à frente dos seus olhos. Ah, que menina é esta? Interrompia eu sem ocultar o meu sorriso. E afinal, está no seu direito de fazê-lo, desde que ele lhe deu a sua palavra. Além disso, ele, segundo o que eu deduzo daquilo que me contou, também é uma boa pessoa. Prossegui eu, envolvendo-me cada vez mais na lógica das minhas deduções e conclusões. Como se conduziu ele com você naquela altura? Não é verdade que ele se comprometeu com aquela promessa? Ele disse-lhe que só se casaria quando estivesse em condição de o fazer. E quanto a você, em compensação, deixou-a em completa liberdade. Por isso, se quiser, pode desligar-se dele a qualquer momento. Portanto, é a Nastatchenka quem deve dar agora o primeiro passo, visto que ele lhe deixou em tudo o direito de prioridade. Precisamente como se tratasse agora de desligar-se da palavra dada ou de outra coisa qualquer. Diga-me, no meu caso, como é que escreveria? Escreveria o quê? Essa carta. Eu muito simplesmente começava: meu prezado amigo. Não,
Mas tem que ter a objetar a isto? Imagino. Não, não, está muito bem. Continue. Bem, meu prezado amigo, desculpe se... Mas não, essas desculpas são supérfluas. Aqui os fatos bastam para explicar tudo. Por isso, diríamos simplesmente: venho escrever-lhe e pedir-lhe que me desculpe a minha impaciência, mas fui tão feliz durante um ano, quando vivia na ilusão de que, onde hei de eu ir procurar agora a paciência necessária para suportar um só dia só que seja de incerteza? Agora que já voltou e não se dignou vir visitar-me, vejo-me na necessidade de pensar que, com o tempo, devia ter mudado de maneira de pensar. Nesse caso, esta carta apenas lhe dirá que não me queixo, nem lhe faço qualquer censura. Como havia eu de censurar-lhe alguma coisa, se não é culpa sua que eu não tenha podido prender o seu coração por mais tempo? E este o meu destino. Você é um homem fino e inteligente, e estou certa de que estas minhas toscas linhas não hão de fazê-lo rir, nem lhe causarão aborrecimento. Mas, no entanto, não se esqueça de que é uma pobre moça que lhe escreve, que se encontra completamente só, e não tem uma pessoa a quem possa contar as suas penas e pedir um conselho, e que também nunca aprendeu a dominar seu coração. Mas não se aborreça comigo. Se é que incorri na torpeza de, por um instante, abrigar dúvidas na minha alma. Sei muito bem que você não seria capaz de ofender, nem sequer pelo pensamento, aquela que tanto lhe quis e que, apesar de tudo, ainda... Isso, é isso mesmo. Era isso mesmo que eu tinha pensado, exclamou Nastasenka, e os seus olhos brilharam de alegria. Oh, você dissipou todas as minhas dúvidas. Foi Deus quem mo enviou. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada? Pelo quê? Por quê? Por Deus me ter enviado em seu auxílio? Perguntei-lhe e, extasiado, contemplei o seu rosto que refulgia de prazer. Sim, por isso mesmo. Ah, Nastasenka, verdadeiramente devemos estar agradecidos a várias pessoas, só pelo fato de viverem conosco ou de viverem tão sozinhas. Eu, por exemplo, estou-lhe muito grato por tê-la encontrado e poder pensar em você daqui para adiante. Bem, bem, não diga mais nada. Mas agora você ainda não sabe tudo. E o seguinte, dessa vez tínhamos combinado que, logo que ele estivesse de volta, mo faria saber por alguém nosso conhecido. Pessoas boas e simples, que não sabem nada de nossas relações, mas que no caso de não me poder escrever, pois muitas vezes não se pode dizer numa carta tudo o que se deseja, no próprio dia de sua chegada, às 10 da noite em ponto, viria a este mesmo lugar, onde nos devíamos encontrar. Eu sei muito bem que ele está em Petersburgo já há 3 dias, e, até agora, ainda não recebi suas letras, nem também veio me ver. De dia é-me impossível sair de casa sem que a minha avó dê conta. Por isso, se tivesse a bondade de se encarregar de levar minha carta a essas pessoas de que acabo de lhe falar, elas a farão chegar às mãos dele, e se tivesse resposta, trazia-me aqui às 10 da noite? Sim? Mas e a carta? E a carta? Primeiro é preciso escrever a carta. Se não, é preciso deixar tudo para amanhã. A carta. Nastasenka, confusa, olhou para o chão. A carta, sim, mas... Deteve-se e não prosseguiu. Afastou de mim o seu rostinho que brilhava como uma rosa vermelha. E de súbito senti na minha mão um envelope e, naturalmente, com uma carta acabada de escrever. E, ao mesmo tempo, esse pormenor despertou em mim uma recordação.
Aos meus ouvidos vibrou de repente uma encantadora e graciosa melodia e... Rosina, cantei eu. Oh, Rosina, cantamos os dois, e ela esteve quase a deixar-se cair de felicidade nos meus braços, enquanto ia ficando cada vez mais corada, e sorria por entre as lágrimas que, como gotas de orvalho, brilhavam nas suas pestanas. Pronto, pronto, agora vamos despedir-nos, disse rapidamente. Aí fica a carta, e pode ver o endereço onde deve entregá-la. Está no sobrescrito. Adeus, até breve, até amanhã. Apertou-me as duas mãos com muita força, saudou-me também com a cabeça e desapareceu como uma sombra na ruela estreita. Eu fiquei durante muito tempo sem me mexer, no mesmo lugar, seguindo-a com a vista. Até breve, até amanhã, repetia eu maquinalmente, depois de ela já ter desaparecido.